A minha memória mais antiga é quando eu era criança, estar sentada numa mesa enorme com os meus pais, os meus irmãos, os meus tios, as minhas tias e os trabalhadores que trabalhavam para o meu pai. Não, almoçávamos todos em conjunto, jantávamos todos em conjunto. E isso é uma memória que me ficou, que tem a ver com a igualdade, em sermos seres iguais, com funções diferentes nesta sociedade em que vivemos. É uma memória que me ficou e simultaneamente foi uma lição, tem sido uma lição para mim, talvez uma lição de vida também. Não haver uma distinção que a empregada comia numa mesa e os outros comiam noutra. Não, partilhávamos tudo e éramos muitos, e eram muitos. Lembro-me que ao almoço era uma mesa enorme, com imensos homens, com imensas mulheres, todos a partilharmos a mesma refeição. Eu sou de uma família numerosa, chamemos assim, somos 7. Eu sou da Madeira, de uma ilha, ainda por cima. E, nessa época, os rapazes é que viriam estudar, é que estudavam e as mulheres ficavam em casa. Havia esta distinção de papéis bastante acentuada. Os homens eram os chefes de família e as mulheres ficavam em casa para cuidar do marido e dos filhos. E os meus pais inverteram esta situação. Era muito caro vir estudar para Lisboa, não havia apenas até ao 7º ano, que agora é o 11º, se não estou em erro. Os meus irmãos estudaram até esse patamar, que era o que era possível, e as raparigas, os meus pais defendiam que deveriam ser independentes. A mulher devia ser independente e não devia estar dependente do homem. Eles educaram-nos a todos com esta convicção da independência. Porque os meus pais consideravam que a independência levava a um afeto verdadeiro. A mulher não ficava dependente do marido. E por isso mesmo eles defendiam os afetos e defendiam este afeto verdadeiro. Eu estou com esta pessoa porque gosto dela. Eu continuo com ela porque me sinto bem com ela e o amor continua. E nesse aspecto influenciou a minha vida decisivamente. E ensinaram-me outra coisa que tem norteado a minha vida. Nós não podemos ficar indiferentes aos problemas dos outros. Nós temos de tomar partido. E o tomar partido é defendê-los. É erguer uma voz e dizer isto não é correto. É erguer uma voz e dizer eu quero que estas pessoas tenham o mesmo direito que eu tenho. E tenham as mesmas coisas que eu tenho. Pelo menos tenham acesso a elas. E este tomar partido influenciou realmente todo o meu percurso. E por isso mesmo não fico indiferente às coisas, não posso ficar aos problemas sociais existentes na nossa sociedade. E tomar partido às vezes é difícil e provoca-nos também, temos o feedback disso no sentido do apoio ou menos apoio, do ser mais considerado ou menos considerado. Mas isso é secundário. O importante é termos os nossos princípios, acreditarmos naquilo que fazemos e ir para a frente. E remar contra a maré. Acho que também isso é fundamental para podermos avançar na vida, para podermos construir alguma coisa. O meu objetivo é sempre construir alguma coisa, não deixar nada por fazer. Pelo menos que durma com a consciência tranquila, eu tentei. E não ficar acomodada às situações. E outra coisa que os meus pais me diziam é não ser cinzenta. Isto é, o mundo é feito de cores e as cores podem se esbater, mas nós temos que torná-las vivas, cada vez mais vivas. A minha maior convicção será um dia encontrarmos e construirmos em conjunto um mundo justo e um mundo igualitário, onde as diferenças sociais se esbatam e que esta assimetria existente entre
os ricos e os pobres deixem de ir existindo. Muita gente diz que isto é uma utopia, mas penso que se todas nós, construirmos alguma coisa e dermos a nossa quota parte para a construção desse mundo, esse mundo é possível. Eu acredito profundamente nisso. Acredito que a nossa vida é feita de utopias, mas acredito que a vida de todas nós e de todos nós, e por isso é possível chegarmos a esse mundo onde as mulheres não sejam exploradas da forma como são, onde estas desigualdades gritantes e cada vez mais, e no momento atual cada vez mais, se esbatam e, como eu já disse, se consiga construir um mundo justo. Não digo mais justo, porque quando há um mais, há sempre alguém que tem menos. Por isso, defendo um mundo justo. Eu acho que fizemos uma evolução bastante acentuada, mas ainda existem muitas mulheres dependentes. Ainda existe. E estamos num processo de retrocesso, neste momento. Nota-se, eu noto isto em relação aos jovens, que os jovens têm um olhar para a sociedade e um olhar quase indiferente. Não tomam partido pelas coisas. Estão a ficar um pouco cinzentos. Isto incomoda-me e é necessário despertá-los. Quando eu falo desta evolução, houve realmente evolução na igualdade, mas há ainda muitas situações, eu penso que são a maior parte, em que as mulheres ainda estão dependentes economicamente e emocionalmente também. Há evolução, sem dúvida que houve. Nós fizemos um caminho, eu sou de uma geração em que o caminho foi difícil de desbravar, mas conseguimos. A mim incomoda-me falarem das mulheres de sucesso. Incomoda-me profundamente isso, porque eu acho que, e dos homens de sucesso, isso vem fazer com que as outras mulheres se sintam menos seres humanos porque não tiveram aquele sucesso. E quando se fala de sucesso, é para uma determinada classe social, não é para todas as mulheres. Na minha opinião, é um grupo restrito de mulheres que chegaram a esse sucesso. As mulheres que estão na política, as mulheres empresárias, as mulheres que têm um estatuto social elevado, chamemos assim. Porque as outras não têm sucesso, ou não se fala das outras. E é importante falar de todas as mulheres. Se falarmos de mulheres de sucesso, então falemos das mulheres todas, que todas as mulheres têm direito a ter sucesso. Sucesso em todos os sentidos. Na área onde eu trabalho, naturalmente, com as mulheres com quem eu trabalho e me relaciono diariamente, são mulheres que precisam de um apoio substancial para poderem caminhar na vida e terem sucesso. Essas sim, têm sucesso, são essas as mulheres de sucesso, não são as outras. As mulheres com quem eu trabalho são exemplos de mulheres que estão a desbravar um caminho para terem sucesso. E qual é o sucesso? É o reposicionamento da dignidade humana, é o conquistar um espaço de autonomia, um espaço de independência, um espaço de liberdade, porque são mulheres que estavam prisioneiras e que conseguiram dar o salto, e para mim essas é que são as verdadeiras mulheres de sucesso, porque passaram por condicionalismos dramáticos durante o seu percurso de vida e apesar disso tudo conseguem e desejam ter uma outra vida, percorrer um outro caminho. E aí estão para mim as mulheres de sucesso, muito sinceramente. Eu, quando vim trabalhar para o Ninho,
eu não conhecia a prostituição. Era um problema que estava muito afastado de mim. Nunca tinha falado com ninguém sobre prostituição. Era um termo que não fazia parte do meu vocabulário. Eu, quando conheci o Ninho, eu conheci jovens da minha idade, mais novas, mais velhas, quando percebi, quando elas passaram a confiar em mim e a me contarem as suas vidas, as suas histórias de vida, eu fiquei perplexa e pensei, isto não me está a acontecer. Isto não está a acontecer comigo. Eu chegava à casa com o corpo a doer, de mal-estar por elas, porque eu não sabia que este lado do mundo existia. Isto é dramático. Isto interpela. E no Ninho eu sentia-me mesmo quase que numa linha em que, de um lado, estavam as pessoas com possibilidades económicas, as crianças com possibilidades, que podiam vir a ser os gestores deste país, os ministros deste país, ou outra coisa qualquer de sucesso, do chamado de sucesso. E via no outro lado as crianças que nada tinham, que tinham nascido e que não tinham escolhido nada, tinham nascido em famílias profundamente desorganizadas, profundamente maltratadas pela vida também, as famílias. Porque eu não estou aqui, nem quero, nem é possível sequer responsabilizar as famílias por isso. As famílias foram trituradas por esta máquina que é o sistema social e económico em que a gente vive. E, portanto, não puderam dar aos seus filhos aquilo que desejariam dar. Ou não podem dar, mesmo hoje, aos seus filhos aquilo que desejam dar. E esta desigualdade obrigou-me a perceber as desigualdades sociais existentes. A dizer, não, eu não posso ficar indiferente a isto, eu tenho que continuar a lutar por isto. E quando ouço as banalidades que se dizem em relação a mulheres que estão numa situação de prostituição, como aquelas com as quais nós trabalhamos, e eu trabalho concretamente, é não conhecer a realidade, é não conhecer estes percursos de vida dramáticos, é não perceber o que é este sistema de violência que se quer institucionalizar e que alguns até acham que é um direito, quando é um sistema de violência desumana, desenfreada, muito superior à violência doméstica. Muito superior à violência doméstica. E para mim faz-me confusão como é que mulheres defendem a violência doméstica como um crime público, que já é. Existe um plano do governo em relação à violência doméstica, em relação à prostituição. É profundamente incómodo falar nela. E, do modo geral, não consideram a prostituição como uma forma de violência exercida sobre as mulheres. E, sinceramente, isto espanta-me. Como é que é possível eu, que defendo a igualdade entre homens e mulheres, achar que a prostituição não é uma profunda desigualdade entre homens e mulheres? Isto para mim é um paradoxo, porque a existência deste subsistema prostitucional é bem indicativo da desigualdade, é bem um sintoma de que as mulheres ainda estão numa fase embrionária do seu percurso, porque há maior subalternização da mulher ao homem. A mulher é comprada, é vendida para dar prazer ao homem. E pergunto, isto não é uma desigualdade profunda? Isto não é uma violência exercida sobre as mulheres? Quando se fala de crianças, as pessoas ficam muito chocadas com a prostituição de crianças, mas esquecem-se que muitas jovens, que muitas mulheres que têm hoje 30, 40 anos, foram prostituídas aos 12, 13, 14 anos.
Esquecem-se disso e pensam que foi uma opção. E não foi uma opção. Foi todo o percurso feito, foi toda a situação de vulnerabilidade, de fragilidade, de desorganização da autoestima, de dificuldades de diversa ordem que estas mulheres foram sofrendo e que culminaram com este recrutamento para a prática de prostituição. Portanto, é uma forma de violência exercida sobre as mulheres. E, por outro lado, o estar ao lado delas, o ver a força delas, também isso dá força aos técnicos, dá força para a gente continuar e dá força para denunciarmos, porque quem faz intervenção social não pode deixar de ser um denunciador das situações, porque as conhece, porque as pessoas são pessoas, não são números. E as pessoas têm um rosto, as pessoas têm sentimentos, as pessoas precisam de afetos e isso faz com que estejamos aqui para continuar a lutar para que as coisas se alterem realmente. E a força vem de quem nos rodeia e fundamentalmente das jovens e das mulheres com quem eu trabalho, e trabalho diariamente, não é um trabalho, enfim, de uma vez por semana, é diariamente. A força também vem daí, depois de tudo o que fomos aprendendo ao longo da vida e das pessoas que se vão cruzando nos nossos caminhos. E isso também nos ajuda a repensar e a refletir sobre as coisas. Uma das coisas que eu faço muito é chegar ao fim do dia e pensar o que é que eu poderia ter feito hoje, não fiz. Isto para mim é importante. Poderia ter feito isto, aquilo e aquilo outro, mas não fiz. E não fiz porquê? Isto interpela-me. Todos nós erramos. Eu acho que o importante é ter consciência que se errou e aprender com o erro. Se alguém disser que nunca errou, é porque não tem consciência de si própria ou daquilo que faz, porque todos nós erramos, não tenhamos dúvidas, erramos. Para mim o importante é eu reconhecer que errei, ou o que alguém me diga. Eu acho que a lealdade é importante. A lealdade é importante porque se uma pessoa estiver ao meu lado e se perceber que estou a cometer um erro ou que cometi um erro, ter a coragem de me dizer, a lealdade de me dizer, porque acho que é uma questão de lealdade. E eu pensar sobre isso e corrigir isso, se possível. Pode ser irreversível o erro, mas não o repetir. Pelo menos aquele erro não o vou repetir. E também aprendemos com isso. É importante aprender com os erros que cometemos. E é isso que eu faço. E quando vejo uma pessoa ao meu lado que erra, na minha perspectiva, eu digo, depois discutimos se é um erro ou não é um erro. E temos que ter a capacidade, eu acho que é até a inteligência, de reconhecer o erro. Porque senão, se não o reconhecemos, vamos cometê-lo diversas vezes e não aprendemos. É importante aprender. O erro serve para mim para eu aprender. A vida somos nós que a fazemos e que a construímos. É claro que depende das pessoas que vamos encontrando pelo caminho, sem dúvida. Sem dúvida que isso pode nos fazer ir para um lado ou ir para o outro. Como já referimos, a educação é fundamental. A estrutura familiar é fundamental para sermos saudáveis na vida adulta, enquanto crianças, para irmos sendo saudáveis. Mas somos nós que fazemos a nossa vida. Isso não tenho dúvidas. Somos nós que a construímos. Por exemplo, eu conheci o Ninho através de um amigo meu, que se ele não me tivesse dado a conhecer o Ninho, eu certamente não estaria a trabalhar aqui. Portanto, houve aqui uma situação concreta que fez com que eu viesse ter ao Ninho. A minha permanência no Ninho foi uma decisão minha, já é diferente. Mas acho que
A gente constrói a nossa vida, somos nós, mas também dependemos um pouco das pessoas que vamos encontrando pelo caminho. Como eu disse há pouco, eu acho que há uma interação, e tem de haver uma interação entre nós e os outros influenciam também a nossa vida e nós influenciamos a vida dos outros. A minha lição de vida é que eu tenho a obrigação de construir, ou de melhor, dar o meu contributo para termos uma sociedade diferente, para termos um sistema político, económico e social diferente. Temos que encontrar um paradigma diferente, porque este paradigma não serve. Cada vez estou mais convicta que esta sociedade neoliberal, que agora se chama ultraliberal, que tritura as pessoas e que mata as pessoas. Mata não no sentido de pegar uma pistola e de lhe dar um tiro, mas mata as pessoas a nível psicológico, a nível de... fragiliza as pessoas. Enquanto que uns beneficiam, os outros perdem. E a lição de vida que tiro é que este sistema tem que mudar. Eu acredito que vai mudar, digo isto sinceramente. Da minha parte, tudo o que eu puder fazer e o contributo que eu puder dar, eu vou dar e vou continuar a dar. Eu acho que mesmo os pais jovens educam os filhos de forma diferente. Os rapazes são educados ainda hoje para serem rapazes, e eu acho que o machismo existe realmente, e as raparigas são educadas para serem meninas, para terem, enfim, um papel na sociedade sem dúvida, mas diferenciado. Se formos a olhar às profissões, naturalmente que educam os filhos para terem as melhores profissões que existem, e sobretudo aquelas que podem dar um desafogo económico. No sentido da igualdade, os jovens pais não educam os filhos para isso. O que me é dado a observar, o rapaz continua a brincar com carrinhos e a menina com bonecas. A menina ajuda a mãe em casa e o menino fica a jogar PlayStation agora. Enfim, acho que a educação é fundamental. A educação é a base. E é a educação que nos dá as referências para o que vamos ser no futuro, para o que vamos ser como adultos. E acho que continuam a educar os filhos numa diferenciação bastante acentuada. Lembro-me do meu pai me referir várias vezes coisas importantes, coisas muito importantes mesmo. Uma das coisas que eu aprendi, ainda era muito pequena, é que as palavras ditas não podem voltar para trás. É necessário cuidar o que se diz. É necessário ter cuidado. E quando cuidar o que se diz, não é não dizer a verdade, é dizer a verdade, mas há muitas formas de dizer não agredindo. E isso marcou-me porque tem influenciado todas as minhas relações, de amizade, de companheiro, de todas as minhas relações. Porque quando nós estamos muito irritadas, as coisas saem-nos sem pensarmos e depois arrependemos-nos. Mas é como o meu pai dizia, já saiu, já não volta para trás. Portanto, é necessário respirar a fundo e conversar. Uma coisa importante para mim é a comunicação. É conversarmos sobre as coisas, não deixarmos nada por dizer. Porque quando fica alguma coisa por dizer, pode ter resultados desastrosos. Comunicar, dizer o que se sente, é importante. A comunicação, em todos os aspectos da minha vida, é fundamental. Eu digo aquilo que penso, digo aquilo que dou a minha opinião, partilho as minhas angústias, ouço também as angústias dos outros.
A comunicação é importante para o nosso bem-estar até. Eu gostava muito que alguém me perguntasse daqui a 200 anos o que é que foi a guerra. Era sinal que já não havia guerra. Para mim era. Acho a guerra desastrosa, acho de uma desumanidade enorme, acho, enfim, que parece que não é de seres humanos inteligentes fazerem guerra. E se alguém daqui a 200 anos perguntar o que é que foi a guerra, eu acho que seria uma coisa muito importante para mim. A morte acabou. Eu costumo dizer que se me quiserem fazer alguma coisa, façam enquanto eu sou viva. Depois de morta não quero nem missas, nem que vão pôr flores à minha campa, porque eu já não sinto nada. Portanto, o melhor é nós vivermos o melhor possível, não vale a pena nos prejudicarmos uns aos outros, porque é muito pouco tempo que estamos cá. Vamos ajudar os outros a viverem melhor, vamos contribuir para isso. Para mim, quando uma pessoa morre, fica a memória, fica a saudade, fica o exemplo que essa pessoa nos deixou. E isso não morre. Isso para mim não morre. Agora, acreditar que eu vou ter uma outra vida que vai ser melhor que esta, não acredito. Por isso, façamos enquanto estamos cá. Agora fica a memória das pessoas que morrem. E uma memória que eu acho que não existe morte enquanto houver memória. As pessoas não morrem enquanto tivermos memória. O conhecimento, para mim, é a experiência que temos da vida. A experiência que temos da vida é que nos dá o conhecimento. Não é... Claro que ter conhecimentos sobre diversas áreas faz parte da vida. Mas a experiência que muitas pessoas têm e que nos relatam são conhecimento. Essas experiências constituem conhecimento e muitas vezes não se valoriza isso. Eu vou resumir dizendo: o conhecimento é a experiência de vida das pessoas e é importante que essas pessoas relatem as suas experiências de vida. É isso o conhecimento. O que é envelhecer é ter experiência de vida. É chegarmos até aqui. Tenho um amigo que diz que ninguém quer ser velho, mas toda a gente quer chegar a velho. E eu acho que é importante envelhecer. É sinal que estamos vivos. E não devemos, eu pelo menos não tenho aquele medo de envelhecer, não tenho. Só tenho pena se não conseguir fazer aquilo que quero. Certamente não vou conseguir, mas vou tentar. Eu ser velho é ter percorrido um caminho e ter uma experiência de vida que pode ajudar os outros a não cometerem os mesmos erros que cometemos, por exemplo. É estar vivo, fundamentalmente. E é bom que estejamos vivos. De modo geral, a tendência é dizer mal dos outros e não dizer bem. Eu acho que devemos compreender e devemos olhar os defeitos que têm. Acho que é importante, todos nós temos, mas também temos muitas virtudes. E uma das virtudes do ser humano é poder gostar do outro. São os afetos. Os afetos, para mim, são a coisa mais importante da nossa vida. Acho que todos nós não podemos viver sem afetos. Ninguém pode viver sem amor, se quisermos. E o afeto é a qualidade que eu acho que é intrínseca do ser humano e que devemos cultivar. E devemos cultivar outra coisa, devemos cuidar as nossas relações. Das amizades, do companheirismo, quando temos um companheiro ou uma companheira,
Acho que devemos cuidar dessa relação, não a devemos deixar morrer, devemos regá-la permanentemente para poder crescer, para poder ser melhor. E isso tem a ver também com o afeto, tem a ver com estes afetos que eu penso que são fundamentais para todos nós. O ser humano não pode viver sem estas inter-relações afetivas, porque senão morre. Até uma planta precisa de ser regada e precisa de sol para poder crescer, para poder florescer. E nós também, nós precisamos disso, ainda mais.